Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu trago para vocês indicações de fantasia que eu li e que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados, mas não custa relembrar. Deixe o like aqui no vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja bem-vindo quem está chegando por agora. Ative o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguir por lá também. Todos os livros mencionados aqui vão ser linkados aqui embaixo. Se vocês quiserem adquirir através desses links, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Eu sou uma leitora de fantasia desde a minha adolescência, sempre gostei muito desse mundo, sempre gostei de aventurar em novas histórias dessa forma. E ao longo da vida eu li muitos livros de fantasia, assim, não vou dizer questionáveis, mas que veio me acompanhando ao longo da vida, né? Então eu li Hush Hush, eu li Beijada por um Anjo, eu li várias outras fantasias assim lá no começo, que eu tô pensando também em trazer em conteúdo aqui para vocês os livros que me acompanharam ao longo da vida. Mas agora, recentemente, assim, nos últimos anos, eu li alguns livros de fantasia que eu gostei muito da história, da construção dos personagens, dos mundos. E assim, apesar de vocês já conhecerem a maior parte delas, obviamente, porque foram livros muito falados por aí, mas eu acho que vale a pena eu trazer aqui para vocês como uma indicação ou também como uma forma de mostrar um pouquinho mais do que eu gosto para vocês. E, obviamente, tem pessoa que ainda não leu e que talvez isso ajude, né, incentive essas pessoas que ainda não conhecem essas histórias a conhecerem e, sei lá, começar a ler. O primeiro livro que eu vou trazer para vocês é a série O Empyreano, com o primeiro livro que é Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Já tem o segundo e o terceiro, que é Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, lançado. Eu li somente até Chama de Ferro. Estou com Tempestade de Ônix aqui para ler, mas estou protelando um pouquinho, porque eu gostaria de ler já quando tivesse tipo, o quarto livro já mencionado, pelo menos para lançamento, né? Pra gente não ficar tão perdida assim na história. Aqui nós vamos ter uma escola, né, de elite ou treinam para defender a cidade onde eles moram dos Irvings. Eu não lembro o nome dos bichos direito, mas enfim. Então, esses alunos, eles vão para essa escola treinar, né, no tipo um quartel, e eles são escolhidos no final por um dragão que vai acompanhar eles, né? Então, eles são cavaleiros de dragão. Aqui nós vamos acompanhar a nossa protagonista, que é a Violet, que o sonho da vida dela era ser uma escriba, então ela estava meio que treinando e trabalhando para isso, quando de última hora ela decidiu se alistar e para fazer o treinamento junto com os outros. Afinal, os seus irmãos também passaram por isso, tá? Só que ela tem um problema, porque ela é fisicamente a mais fraca de todos, porque ela tem uma estrutura menor, ela tem tipo um problema de saúde onde ela é muito delicada, então qualquer coisa ela já se machuca, ela quebra um osso, então ela precisa treinar e ser forte 2, 3 vezes mais do que qualquer um que está lá, tá? Nessa escola de elite, ela acaba conhecendo o Shaden, que ela deveria ficar bem longe dele. Ele faz parte do grupo dos marcados, que são pessoas que participaram meio que de uma rebelião e como castigo, né, ou como para pagar o que aconteceu, eles tiveram que se alistar nessa escola e servir, né, a essa sociedade. A partir do momento em que ela conhece o Shaden, ele meio que decide treiná-la, porque, né, ele vê a dificuldade que ela tem e tudo. Então, o primeiro livro é basicamente eles participando de torneios para ver quem que é mais forte, lutas, treinando, depois sendo escolhido pelos dragões, que também é uma parte de vida ou morte, porque se o dragão não gostar de você, você simplesmente morre. Então, a gente acompanha toda a saga, né, do primeiro livro, da Violet,
tendo que se virar, tendo que se manter viva, todo mundo querendo matar ela por diversos motivos. Aí também tem as intrigas com os marcados, que sempre acham que está sendo tramando algum plot de traição novamente. Tem um romance entre a Violet e o Xaden, que é maravilhoso acompanhar. Eles também, a partir do momento em que eles são escolhidos por dragões, eles desenvolvem sinetes, que são tipo alguns poderes. E o da Violet demora para aparecer, e quando ela aparece também é uma luta para ela aprender a controlar esse sinete. Então tem vários detalhes aqui nesse mundo de fantasia que eu gostei muito da forma como foi trabalhado. O começo de Quarta Asa eu achei meio parado, meio devagar, mas depois foi melhorando, então eu gostei muito e indico, tá? Eu pretendo ler Tempestade de Ônix agora nessa segunda metade do ano, porque há boatos de que em 2027 vem aí o quarto livro. Então, estou ansiosa para fazer essa leitura, apesar de saber que vai ser sofrência atrás de sofrência. A segunda fantasia é uma duologia, que é do Rei Pastor, que começa com Uma Janela Sombria. Eu só li esse primeiro livro até agora, mas eu achei bastante interessante toda a história que envolve. Aqui aconteceu de que praticamente uma cidade inteira foi amaldiçoada e as pessoas adquiriram a febre, e essa febre despertou alguns poderes nessas pessoas. Só que tudo que vem fácil, vai fácil também. Então, essas pessoas que adquiriram tal poder durante essa febre acabam tendo que pagar um preço depois, e muitas vezes é um preço com a própria vida, porque ao mesmo tempo em que os poderes, elas adquirem esses poderes vão meio que matando elas por dentro. Aqui a gente vai acompanhar a Elspeth, que é a nossa protagonista. Ela teve a febre quando criança, mas ninguém contou pra ninguém, todo mundo escondeu pra ela não ser levada, porque também quem era descoberto com a febre era levado e sumia, provavelmente acabava morto. Então ela foi escondida de todo mundo durante a febre. Quando ela se recuperou, aparentemente ela não desenvolveu nenhum poder, mas ela acabou encostando numa das cartas da Providência que o tio dela tinha achado. Essas cartas da Providência, cada carta também revela um poder, que quem tem imposto essa carta tem acesso a esse poder. Ela acaba encostando na carta que o tio dela encontrou e ela acaba absorvendo para ela um espírito, uma sombra, um fantasma, sei lá, de um cara lá, de um monstro, fica dentro dela, conversa com ela, dá poderes a ela, tá? Para acabar com essa febre, né? Para acabar com essa febre, porque também além dessa doença, uma bruma atinge toda a cidade, estragando plantações, né? Causando um tumulto ali no reino. Então, para resolver esse problema dessa bruna, dessa maldição, precisa ser achada todas as cartas da Providência e fazer um sacrifício de uma pessoa que foi afetada por essa febre, tá? Então, o plano do rei é isso, é juntar todas essas cartas e fazer essa oferenda para quebra da maldição. A Elspeth acaba conhecendo o Hain, que é um dos soldados do rei, né, da guarda, um dos grandes escalão, só que ele também está tentando juntar essas cartas por um propósito, não sei se é mais altruísta, mas é por um propósito dele, e a Elspeth acaba meio que se aliando a ele para ajudar, tá? E obviamente, ela, tomada pelo poder que essa febre deu, a gente vai entender que ela também vai sofrer as consequências disso, tá? Então, eu achei interessante toda a história, apesar de achar um pouquinho lenta, mas eu achei muito interessante e eu estou doida para ler o segundo livro. Quem busca aqui pela parte do romance é bem slow burn, o romance é bem tipo em segundo plano. Eles já vi tratarem esse livro como uma romantasia, mas assim, a parte do romance é bem realmente mínima perto de toda a história, tá? Inclusive, o primeiro beijo entre os dois vai acontecer lá pela página 200 e tanto, 260. É mais mesmo pela história fantástica do que pelo romance aqui nessa história, tá? A terceira história é mais uma duologia, que é Divinos Rivais e Promessas Cruéis, da Rebecca Ross. Essa duologia, ela foge muito daquilo que eu estava acostumada em ler. É uma romantasia
e tem muito romance. A fantasia é quase em segundo plano aqui, mas é uma história muito bacana. Os deuses estão em guerra. E aí a gente tem os aliados de cada deuses aqui, né? Que constrói quartéis e exércitos para lutarem um com os outros. Aí é basicamente assim: nós temos o deus da guerra contra a deusa do amor, porque é bem 880 assim. E aqui nós temos a nossa protagonista, que é a Iris, que ela precisa cuidar da mãe e do irmão que está na guerra, que foi convocado. E ela precisa, para isso, conseguir o trabalho na Gazeta, né? Para onde ela vai conseguir sustentar a sua casa. Só que ela não contava que ela ia ter um rival, que é o Roman, tá? E aí eles meio que vão disputar essa vaga na Gazeta, tá? O Roman, ele tem um plus, né? Porque parece que ele é filho de uma pessoa importante, então ele sempre vai estar um passo à frente. No caso, aqui os dois eles foram convocados para ser repórter da fronteira, né, da guerra em campo, então eles têm que ir até onde está acontecendo a guerra para reportar tudo o que está acontecendo. E aí é onde vai começar realmente a história dos dois, tá? A Iris, ela tem uma máquina de escrever que aparentemente ela é mágica. Então ela escreve a carta, ela coloca dentro de um armário e essa carta some e é endereçada para uma pessoa que ela acredita que fosse o irmão dela. Só que ela nunca teve uma resposta, tá? Quem recebia essas cartas é o Roman, que recebia essas cartas dentro do armário dele e não entendia o porquê que ele estava recebendo essas cartas, mas ele também tinha uma máquina de escrever. Logo, obviamente, eles acabam se conhecendo porque eles vão trabalhar na Gazeta juntos, depois eles vão ser repórter no campo da guerra lá, e aí eles vão entendendo tudo o que está acontecendo entre eles, porque além de tudo, tem questões mágicas também aqui nesse livro, os deuses estão em guerra, então a gente entende os ideais de cada deus e quem segue o quê. A gente fica na dúvida para saber qual deus está correto na sua luta, né? É questionável, a gente fica bem assim, tentando entender quem tá certo ou quem tá errado. O livro ele foi escrito de uma forma assim quase poética, tá? Então quem gosta de romance, quem gosta de entrar nesse mundo assim, de um romance derradeiro, eu acho que vale muito a pena ler essa duologia, tá? Aí a penúltima história, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, porque eu li no Kindle, é A Crisálida Dourada, da Helena Lopes, é uma romantasia nacional, é um livro de fantasia com romance, e esse livro, ele abalou as minhas estruturas, tá? Nós temos aqui a Kalina, que ela também resolve se alistar para esse exército que defende as fronteiras da cidade, porque o irmão dela, que era para fazer isso, acabou desertando. Então, para consertar a cagada que o irmão dela fez, ela acaba se vestindo de homem, né? Se passando pelo irmão e indo fazer o teste para entrar, porque também a família dela está passando dificuldade, então ela precisa desse dinheiro, ela precisa dessa forma para sustentar a sua família. Ela acaba então indo para esse teste de início, assim, para conseguir entrar no quartel. Primeiro que ela tem que sobreviver, porque tem uns amigos do namorado dela que a reconhecem, acabam tentando matá-la também. Então ela precisa sobreviver a eles, ela precisa sobreviver aos testes, ela precisa sobreviver à floresta e ao mesmo tempo ainda ela arruma tempo de salvar uma pessoa que estava sendo atacada também ali, que estava participando também. Enquanto ela está tentando fugir desses agressores, ela acaba encontrando com um dos responsáveis, né, do torneio, que é o Zion, e o Zion fala para ela, já que você tá aqui, ele descobre também que ela é uma mulher, e ela fala assim, já que você tá aqui, você vai descer ao poço, e se é para você avançar, você vai voltar do poço com o poder que foi te dado. Então ela faz a descida ao poço, e realmente ela retorna com um poder de uma das pessoas de uma das mulheres que fazia parte ali, né, do comando, que há 100 anos tinha sido extinguido.
Então ela volta como representante dessa casa, dessa única mulher. Então ela meio que se torna algo poderoso assim, mas ela precisa participar do treinamento, ela precisa aprender a lutar, ela precisa aprender a usar os poderes dela. Então, a partir desse momento, a gente acompanha a Kalina a tentar sobreviver nesse quartel, né? Porque obviamente ainda tem pessoas querendo matá-la, ela ainda precisa se provar, ela ainda precisa treinar, ela ainda precisa ficar forte, porque afinal de contas ela não foi treinada para isso, ela simplesmente foi assim, vamos e eu vou tentar. E então a gente vai acompanhar toda a história da Kalina nesse quartel. E obviamente tem a história atrás do Xion também, que vai ser o par romântico dela, que também é um dos grandes comandantes, um dos mais poderosos, porque ele saiu do poço com 8, 9 poderes, além dos anéis, que é tipo objetos que também traz poderes para eles. Também tem uma história por trás dele, então tem magia envolvida, tem uma lenda envolvida. O final é assim aterrorizador para quem tá lendo, mas assim maravilhoso. Eu amei como tudo foi construído, a tensão que vai gerando a cada capítulo aproximando do final, as coisas que vão tendo que ser feitas para conseguir chegar no objetivo. Eu falo, não vai acontecer isso e no final acontece isso. Quando você vai entendendo as coisas que vai acontecendo, você realmente fica assim em choque, mas é muito bom e vale muito a pena a leitura desse livro. E por último, que eu não podia deixar de falar aqui nesse vídeo, é a trilogia da Crônicas da Escolhida, que o primeiro livro é Ano 1, da Nora Roberts, o segundo é De Sangue e Ossos e o terceiro é A Ascensão da Magia. Essa série é maravilhosa, essa trilogia. Nora Roberts escreve como ninguém. Eu fiz a leitura desse primeiro livro durante a pandemia e aqui nós temos um vírus que assola a população mundial e que 90% da população acaba morrendo. E os que sobreviveram acabaram revelando, não poderes, mas assim, acabaram se revelando de alguma forma. Ou é um bruxo, ou é uma fada, acabaram se revelando seres sobrenaturais. Então aqui tá a parte da fantasia. E aí, logicamente, como tudo acontece, quando você tem um vírus que mata 90% da população, os comércios são abandonados, acaba toda a parte de assistência da cidade, não temos um governo, não temos rede elétrica, de abastecimento de água, combustível, porque tudo foi abandonado, porque as pessoas morreram. Então, praticamente aqui os nossos personagens, além de sobreviverem, eles têm que tentar começar uma nova sociedade, né, com aquilo que eles conseguem ter de produtos naturais, as formas assim, o mais natural possível. E entre isso, de formar uma nova sociedade, de tentar viver em sociedade com aqueles que sobreviveram, nós temos, obviamente, a luta entre o bem e o mal, porque mesmo assim ainda formam grupos do bem e formam grupos do mal. Só que enquanto eles estão lutando ali contra o mal, tem os planos, né, de que vai nascer uma escolhida, que essa escolhida vai ser responsável pela paz, tá? Então, o que é essa trilogia? É a gente acompanhando a história de como essa escolhida vai surgir, do treinamento dessa garota que foi escolhida, e o último livro é como que ela realmente vai conseguir atingir a paz através da luta contra o mal, tá? Então, basicamente, os 3 livros a vida da escolhida, né? O primeiro foi como tudo começou a acontecer, como que foi necessário ter uma escolhida. O segundo livro é o surgimento dela e o treinamento dela. E o terceiro é a resolução de toda a história e o combate ao mal, tá? Nora Roberts escreve primorosamente, é uma trilogia muito boa, é considerado uma fantasia distópica, tá? Mas puxa muito mais pro lado da fantasia pelos elementos que tem aqui. Então eu acho muito interessante e vale a pena fazer a leitura. É isso, esses são
essas são as 5 fantasias que eu tenho aqui para falar um pouquinho para vocês, para indicar para quem ainda não conhece e ler, que eu li e gostei muito, achei interessante todo o desenvolvimento do mundo, a criação dos seres fantásticos. Então, assim, eu sou apaixonada por essas histórias, então eu tive que trazer um pouquinho aqui para vocês também, para vocês entenderem como que eu me encanto pelas histórias e é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já conhecem essas histórias, o que eu acho que obviamente 90% de vocês já conhecem, mas se vocês gostaram ou não e que outras fantasias vocês indicam, tá? Eu gosto muito de ler fantasia, tô sempre descobrindo ali uma ou outra, tô lendo, mas a gente sempre gosta de receber indicações, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.